Você, Augusto? Ele não tem que ser cumprimentado, não por ter cumprido a lei, nem isso. Não fez mais que... aliás, não cumpriu a lei. Ao cumprir a lei, não faz nada mais que a obrigação. É o que ele deve fazer um juiz o tempo todo. E o tempo todo ele age fora da lei como agiu agora. Eu não me lembrava mais que existia colônia agrícola. Existia uma perto da minha cidade, que estava em Rio Preto, foi fechada, eu não sei quantas existem no Brasil hoje. O Moraes redescobriu a colônia agrícola para manter a vigilância ali e continua preso. É uma semi-progressão de regime, sei lá que nome dá isso, mas ele não cumpre a lei. Ele não trata o ex-deputado Daniel Silveira como um preso, como tantos outros. É diferente. Da mesma forma que ele não trata como... Ele trata como perseguido alguém como o Felipe Martins. Não adianta. Continua com a tornozeleira eletrônica, continua com outras restrições desnecessárias. Desnecessárias. Quando é que o Supremo vai agir contra isso? Não vai fazer nada? Pois bem, nós vamos tratar disso mais tarde. Mas o que aconteceu nas urnas deveria ser examinado com um pouco mais de atenção, com um pouco mais de vergonha na cara pelo Supremo. Essa derrota antecipa a próxima. Eu disse o tempo todo, não me considero vidente, não. Está na cara, estava na cara o que ia acontecer. Eu disse o tempo todo que o PT seria varrido do mapa do Brasil, do mapa político do Brasil, nessa eleição. E foi, como veremos. Pois bem, não vai ser eleito um único senador que não se manifestar claramente a favor do impeachment do ministro Alexandre de Moraes e de todos os que concordaram com ele. Agora, Piotr, o que espanta também é esse silêncio da OAB, né? A entidade de classe dos advogados, que foi mencionada aí pelo Dr. Paulo Faria na entrevista. Afinal de contas, essas medidas que estão sendo adotadas, elas podem acabar servindo como precedente. Hoje é Daniel Silveira, daqui a pouco pode ser o cliente de qualquer outro advogado e a entidade representativa deles permanece calada, Piotr. Brau, e tem um detalhe que piora ainda mais esse ponto de vista que você levanta. Eu vou lembrar do caso aqui do ex-ministro José Dirceu. Zé Dirceu foi condenado, a pena do Zé Dirceu, a 10 anos e 10 meses por corrupção ativa e formação de quadrilha. Ele teve um momento em que ele foi beneficiado pelo regime semiaberto. Aí ele apresentou lá uma proposta para trabalhar no St. Peter, Hotel St. Peter, em Brasília. Uma pena maior e foi trabalhar lá no St. Peter. A justiça aceitou. O Daniel Silveira tem uma pena de 8 anos e 9 meses, ou seja, é uma pena menor. Na justiça brasileira, depois de condenado, você vê qual é o tamanho da pena para saber quem foi o caso mais grave ou não. Aqui, 8 anos e 9 meses. O advogado aqui diz claramente que ele tinha uma proposta de trabalho. Bom, nada disso adiantou. Que ele tem problemas de saúde que precisam de tratamento. Nada disso adiantou. A PGR não falou sobre o assunto, o ministro Alexandre de Moraes não se manifestou pela alegação da defesa. A defesa representa o réu. O ministro Alexandre de Moraes sabe disso, convenhamos, né? Então, a questão é, até quando o mundo do direito vai se calar diante do regime de exceção que nós temos? Porque não há nenhuma aplicação do direito. O Supremo Tribunal Federal, vale só lembrar, ele se acha um Supremo, uma Corte de Justiça garantista. Garantismo judicial, só para lembrar rapidamente aqui a todos que nos acompanham, é aquela lógica do direito em que é preciso se esgotar todos os recursos para, obviamente, não correr o risco de cometer, digamos, uma injustiça com o condenado. Vai imaginar que no último recurso descobre que a pessoa não era tudo aquilo que se imaginava de ruim ou de mal. Bom, esse é o garantismo que o Supremo se deu no entendimento para uma série de corruptos condenados pela justiça brasileira com fartas provas, em que não havia nenhuma dúvida da sociedade brasileira de que aqueles eram, sim, condenados por corrupção. Nem para a justiça, convenhamos que passou por todas as instâncias. De repente, o Supremo vira garantista. Foi naquele entendimento de que não,
prisão em segunda instância, não espera, tem que se esgotar todos os recursos. Celso de Mello era um defensor desse garantismo do Supremo. Tudo isso foi apagado em relação a todas as outras pessoas que não sejam os corruptos que a gente está vendo todos livres aí. Aí eu tenho, de novo, o Daniel Silveira, que o Supremo cassou a graça presidencial, porque só tem este nome, eu vou usar uma expressão digna de ditadura aqui, cassou a graça presidencial que ele foi beneficiado e mandou para a cadeia. Ao regime de progressão, o advogado diz com todas as letras e explica claramente que poderia ter começado antes, e quando esse regime de progressão de pena acontece, o ministro Alexandre de Moraes vai lá, tá, mas vai para a colônia agrícola de Magé, que fica a 50 quilômetros do Rio de Janeiro. Provavelmente no horário de pico de trânsito deve ser 1h30 de trânsito para ir, 1h30 de trânsito para voltar, sendo que ele tinha proposta de trabalho, como por exemplo o Zé Dirceu teve lá atrás. Por que a justiça trata de forma desigual condições que têm, segundo o próprio direito, situações semelhantes ali? Se isso não é perseguição, eu não sei qual o nome que pode ter.